chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. De novo. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Deus de poder e graça, agora a destreza necessária para passar tudo isso que o Senhor tem no meu coração, de uma forma rápida, de uma forma, Senhor, direta, de uma forma simples, mas de uma forma poderosa, que venha nos ajudar e nos abençoar e fazer-nos crescer na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Duração da nossa vida é de 70 anos. Se chegar nos 80, então é canseira e tal. Você vai falar, mas eu tenho mais. Glória a Deus que você tem mais. Presente de Deus que você tem mais. O que eu quero falar hoje um pouco é sobre o limite da vida humana. E eu comecei por esse versículo, no pior deles ou no melhor deles, do limite da nossa vida, que é a morte, que é chegar na hora que o Senhor fala, Senhor, venha, né? E você volta, aquele que crê, volta para as mãos do Senhor. Eu lembro uma vez que me contaram uma, não gosto de chamar de piada, mas uma anedota que o camarada foi resgatado, né? Quer dizer, morreu, chegou aos céus e o Senhor falou assim, olha, chegou mas você teve uma vida boa lá, faz um pedido aí, né? Faça um pedido qualquer que você deseja, né? Que você acabou de chegar aqui e tal. Ele falou assim, o pedido é que o Senhor tenha se enganado no nome, que ele queria voltar. Eu quero dizer para você que não tem volta. É um caminho de ida. Ou melhor, um caminho de volta, porque viemos de lá. A Bíblia diz assim, e voltarão os resgatados do Senhor. De tristeza, chorando, tropeçando, se escabelando? Não. E virão a Sião cantando. A volta para aqueles que voltam para Deus é bênção. A volta daqueles, não aqueles que vão para os quintos dos infernos porque negaram a Jesus, mas aqueles que têm o Senhor e virão a Sião cantando. É bênção. Choramos nós que ficamos aqui na terra, saudade disso e daquilo. Mas para aqueles que são salvos, para aqueles que fecham os olhos aqui, e quando abrem os olhos, contemplam a face do Senhor, e o Senhor dizendo para eles assim, ó, vem benditos do Pai, agradou-vos dar o reino. O Pai agradou ao Senhor dar o reino. Então, amados, isso é uma grande bênção. Mas o que eu quero enfocar, nós temos limites. 70, 80 anos. Se você pegar no começo da Bíblia, os homens viviam 900. Será que eles eram feitos de algum material melhorzinho? Será que são que nem os automóveis? Né? Aqueles automóveis antigos, você pegava, batia na lata dele, no capô. Ele não afundava, era uma lata dessa grossura, assim, forte, robusto, né? Hoje os carros, 80% é de plástico, tudo de plástico. Se você encosta na porta assim, ele faz logo aquele, né? Ele vai junto com a porta. Quer dizer, o material é outro. Mas isso é para os automóveis. Mas para nós, mudou o material? Mudou a matéria-prima? Não mudou. Por que será que aqueles homens viviam 900 anos e hoje nós chegamos nos 70? Nos 80 é graça. Não passou disso, então, misericórdia de Deus. Graças a Deus por isso. Por que será? O que fez que nós fôssemos deteriorados dessa forma? O que aconteceu para que nós tivéssemos essa penalização? Aliás, os homens não foram formados para viver 900 anos. Os homens, a princípio, foram feitos para serem eternos. Adão foi feito para ser eterno. Então nós vimos que ele pecou e ele quebrou essa dádiva de Deus sobre a vida dele e a nossa, que somos na carne e descendentes dele. Então, irmãos, o que nós entendemos disso? Se houve o pecado e o homem perdeu a eternidade, perdeu o contato com Deus, perdeu ali a bênção de ter Deus passando no final do dia e conversando tete a tete com ele. Por que chegamos nessa crise dos 70 e dos 80? Porque a humanidade vem pecando, meus irmãos, desde lá.
E cada vez mais essa terra está degenerada, cada vez mais a raça, quando eu falo a humanidade, eu tenho um parente que morreu com 30 anos, então esse foi um pecador demais. Não, não é, eu estou falando de raça, eu estou falando do total, eu estou falando de tudo globalizado. Quer dizer, mas nós pagamos uns pelos outros, não, mas a raça paga. O homem vem pecando, vem degenerando. Meus irmãos, nunca se teve tanta bandalheira, nunca se teve valores tão invertidos, nunca teve coisas tão grotescas, crimes de uma forma hedionda, uma forma horrível, horrorosa. Não se tem mais pena de ninguém, não se tem mais compaixão por nada, não se tem mais valor na vida. Aqueles que recebem, morrem aí, meus irmãos, a vida não tem mais valor de nada. Quer dizer, atira-se nas pessoas de uma forma. Deixa eu tirar o pão daqui, que isso aqui é dinheiro, e dinheiro não se mistura com essa bênção. Me incomoda essas coisas, não? Pastor chato, né? Mas, voltando aqui onde eu estava. Então o que acontece, irmãos? Não se dá valor. Não se. E os que estão vivos, então, que não se dão valor a si próprios? Né? As mulheres, por exemplo, que estão tão banalizadas, não se valorizam mais. Quer dizer, nós estamos perdendo valores, nós estamos perdendo a condição de servos de Deus, nós estamos perdendo vida. Estamos perdendo vida. Chegamos a essa condição de 70, 80 anos, o resto disso é enfado, diz a palavra. Por causa de tudo isso. Porque nós temos limites, e cada vez esses limites para aquele que não tem Jesus vai sendo achatado. Eu quero passar aqui, meus irmãos, por alguns trechos da palavra em que mostra que nós somos limitados. Nós temos limites. Né? Mateus, tem muitos ciclos, eu vou aqui pescar algum só, até por causa do tempo. Mateus capítulo 5, por favor, abra, vamos Mateus, Evangelho de São Mateus capítulo 5. Você vai mostrar como o homem ele é limitadíssimo. Que ele não tem poder de absolutamente fazer quase nada, embora se ache o maioral de tudo. Mateus capítulo 5, no versículo de número 36, né, quando o Senhor aqui vem falando, meus irmãos, dos profetas, e vem falando daqueles que deixam, e os ensinamentos de Jesus nesse trecho da palavra, quando chega, depois vocês leram o contexto, mas quando chega aqui no versículo 36, ele diz assim, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Quer dizer, você não consegue mudar nenhum cabelo teu. Que isso, pastor? Eu pinto de loiro, eu pinto de vermelho, eu pinto de cor-de-rosa. Tem uns aí que parecem arco-íris agora, tal. Eu não sei, a Cecília um dia falou que a minha barba estava tão branca, me deu um negócio para passar, falou, passa aí para ficar cinzinha. Eu fiquei cinzinha um dia, no primeiro banho, cinzinha foi pro ralo. Desceu, né? Eu falei, isso não adianta. Ou se você pinta o seu cabelo, que eu acho até as mulheres, né? É vaidade, não é vaidade? Não, é zelo, às vezes, e tal. É próprio da mulher isso, né? Não cria que seja um pecado grave, nada disso. Eu acho que o Senhor quer que essas mulheres, como é a sua igreja, estejam adornadas, ataviadas. Não é assim que Deus quer a igreja dele? É uma igreja adornada e ataviada, mas é também imaculada. Quer dizer, você pode ter o seu cabelo tingido, bonitinho, o seu brinco, sei o quê, e ter sim a santidade de Deus. É possível. Tá certo? Tudo que é extremo é perigoso. Então você pinta seu cabelo, tudo bem, fica até bonitinho. Mas, né, passa 15 dias, tem que botar aquela pastela de novo na raiz, né? Porque ele cresceu, e ele cresceu branco de novo. Porque não dá para você mudar isso. Você lasca uma tinta lá, ele nasce branquinho de novo, miserável. Entendeu? Você não consegue mudar. O que ele está dizendo aí é isso. O homem é tão inteligente, o homem sabe tantas coisas, o homem chegou na lua, não sei o quê, mas não sabe mudar o cabelo dele que nasce branco. Né? Pior quando cai. Aí não tem nem branco, nem... Né? Mas, brincadeira, Júnior. Você pensou que eu falei com você? Não.
Aí o homem fica tão nervoso que cai um pouquinho aqui e rapa tudo, de raiva. É, Rogerão? Dá uma... Tá. Só brinco com quem eu amo, tá bom? Para não dar processo, claro. Viu, amados? Mas voltando à situação, você não consegue mudar. Você não consegue. Você não consegue fazer uma coisa tão simples. Você não consegue respirar se Deus não permite você respirar. Né? Ontem eu estava vendo a conversa da Islene com a Cecília. Uma está com falta de ar, a outra teve falta de ar porque tem o refluxo aqui. E eu estava vendo e falando assim, Senhor. Tão simples, né? Só quando Ele permite. Só quando Ele permite. Coisas simples que nós não conseguimos mudar, porque nós somos limitados. Somos limitados de tal maneira, né? Que você não pode. Tanto você não pode mudar, quanto você não imagina quantos cabelos você tem, mas Ele sabe quantos. Ele sabe a quantidade. Pastor, mas isso é folclore. Não é não. Não é folclore. Isso é historinha, também não é historinha. Historinha não te liberta, a historinha não te salva, a historinha não te abençoa, a historinha não faz você ser vencedor, a historinha não te consola. Por isso que tudo que está lá é verdade. Então, irmãos, nós somos limitados. Querem ver o outro texto que diz que nós somos bem limitados? Ó, agora você está no 5, no 6, próxima folha aí. No 6, no versículo número 27, diz o seguinte. Ó, ele vem falando vou ler o 26, 27. Jesus falando aqui, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Evidente que tem. Olha o 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Não dá. Ah, Senhor, eu gostaria de ser um pouquinho mais alto. Né? Aí o camarada, na minha época de jovem, tinha um saltinho chamado carrapeta. Não é capeta, não é carrapeta. Né? Aí o camarada usava aquilo para ficar um pouco mais alto. Aquelas bocas de sino que andava lá assim, ó. Né? Que coisa, sou antigo. Coisa feia aquilo, né? Como é que a gente andava com aquelas coisas? Rapaz, eu tinha um terno xadrez, um paletó xadrez, que aquilo, parece aquele jogo de dama, aqueles negócios, sabe? Andava com aquilo lá e era moda, rapaz. Sapato, eu não sou tão baixo assim, mas eu dava um saltão assim. Andava de ônibus naquela época, você tinha que baixar assim, mandar no ônibus, né? O Valtinho nem precisa, mesmo de tênis ele anda assim no ônibus, mas todo mundo queria ser mais alto, né? Eu não sei, eu vejo alguns filmes que eles fazem aqui, né, da pregação. Aliás, nós estamos com o site fora do ar, mas vai voltar direitinho. E lá, mas dá para ver pelo YouTube, não dá? É? Como é que entra lá para eles saberem? IEP Tabuão. Você entra lá, tem um monte de pregação. Você já me aguenta de domingo, aguenta de dia de semana também. As gravações estão lá, né? Não sei, eu olho para aquelas gravações, eu tenho a impressão que eu estou meio gordo. Eu olho, falo assim, essa câmera não está muito bem. Porque, na verdade, você se vê diferente. Você queria ser mais magro, outro queria ser mais não sei o quê, né? Outro queria ter o olhinho clarinho, outro queria ter o olhinho escurinho. Quer dizer, é tão diferenciado isso, o gosto de cada um. Mas o Senhor está dizendo que você é limitado. Não dá para você fazer o que você quer. Nem aumentar isso, né? Um côvado deve dar 1,5 palmo, tanto assim, 50 centímetros por aí. Uns falam 40, outros falam 50. Quer dizer, ainda foi muito. Você não consegue aumentar isso. Porque Deus te fez assim. Porque você foi constituído assim. E nós somos limitados. Não dá para fazer. Veja que o homem, coisas simples, meus irmãos, o homem não consegue fazer. Não consegue fazer. Né? O homem inventou aí o computador, uma coisa extraordinária. Quem manja disso? Ontem estava o Valtinho e o Bruno lá, estavam falando com o rapaz do site da igreja. Os caras falaram uma língua, não sei, se fosse hebraico ainda da palavra, mas falaram um grego lascado lá, não sabia nem o que eles estavam falando. Não sei, tal e tal, sei que lá, e sabe?
Sei lá o que eles estavam. Para mim era uma língua estranha. Não manjava nada daquilo. Quer dizer, uma tecnologia. Aí você pode ver no celular, você pode ver no onde, daqui a pouco você vê em qualquer lugar o que você precisa. É uma coisa extraordinária. Eu estou citando o computador, mas quantas outras coisas modernas, né, que o homem tem inventado, e você fala, que inteligência. Para o homem não tem limite? Tem. Porque, olha, eu vou dizer uma coisinha para vocês, irmãos. O computador é um grande invento, mas perdeu para a roda. Tá? Perdeu para coisas simples. Perdeu para a energia, por exemplo, que foi inventada há tanto tempo atrás. Sem computador você vive. Sem energia você não vive, não. Sem o fogo que foi descoberto, você não vive. Então, as maiores coisas, irmãos, estão na simplicidade. Na simplicidade. Né? Eu lembro, meus irmãos, que quando eu era pequeno, tal, não tinha nem, eu fui conhecer energia elétrica, eu tinha 4 anos, lá no bairro não tinha. Mas assim, eu lembro, meu pai e tal, minha avó, eles tinham aqueles rádios, já viu aquele tamanho daqueles rádios assim? Você ligava ele assim, ele precisava esquentar, chama rádio a vela, né, com aqueles, válvula, não é vela, válvula. Aí aquele negócio, ele dava aquela luminosidade lá dentro e assim, aí ele vinha aos poucos, né? Ele não ligava aí, desse tamanho o rádio assim, né? Era um negócio absurdamente, sabe? E a turma ficava ali ouvindo as novelas. Eu lembro que às 6 horas da tarde passava um tal de Juvencio lá e as meias ficavam escuras. Eu ouvindo. Você lembra disso, né, Zenaide? Você estava lá, eu estava lá. Então, e eu lembro que a minha vizinha punha alto aquele rádio. Juvencio, Justiceiro do Sertão. Lembra disso? Que vergonha nós dois aí. Era só nós dois que lembram disso aí. Só. E eles ficavam naquele rádio desse tamanho. Aí veio os tal de japoneses e inventam o transistor. Aí veio o radinho e ficou assim, rapaz. Funcionando a pilha. Você podia levar onde que você queria. O negócio, rádio hoje está superado. Quer dizer, tudo está a uma velocidade, mas nós temos limite. Chega um momento que temos limites. E Deus fala agora, é até aí. É até aí. Os limites. Não só na nossa vida, mas nas coisas que acontecem, né? Os recursos são limitados. O homem tem que administrar isso na sua vida e às vezes não consegue. Tá? Eu vou passar por alguns dos 3 ou 4 aqui, passagens da Bíblia rapidamente, para que você entenda o que eu estou te dizendo, onde entra Deus e onde o homem consegue fazer sozinho. Quer ver? Gênesis capítulo 21. Por favor, lá no primeiro livro da tua Bíblia, você vai notar aqui já o que Deus faz. Gênesis 21, 14, diz o seguinte, olha só. Essa passagem é aquela passagem que Agar pega Ismael, filho de Abraão, e saem, porque ela já não estava se dando com Sara e tal, então... Abraão é obrigado a fazer com que eles saiam de lá, né? Porque na verdade o herdeiro seria Isaque. E o que diz aqui no 14? Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar. Agar era a concubina que era mãe de Ismael, filho dele. Né? Pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino, quer dizer, Ismael, e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Então, olha só o que ele deu para eles. Olha só que limitado eles estavam. Você podia falar, não, ele tinha dinheiro, ele podia mandar uma carroça, sei lá, com barris de água, muito alimento. Não, mas ele chamou e falou assim, ó, tá aqui um odre é aqueles couros onde levavam o vinho, um odre de água e um pão, e o pãozinho ali, e deu para eles, falou assim, agora vai. Olha com que ele despediu Agar e Ismael. Uma coisa pouca, uma coisa limitada. Sabe, irmãos, às vezes nos concede algumas coisas limitadas na nossa vida. Nós não temos muito com que nos mexer. Tá certo?
Às vezes você fala assim, eu vou abrir um negócio, mas esse negócio requer dinheiro, eu não tenho. E aquele que tem dinheiro, parece que dinheiro chama dinheiro, né? Não sei como, mas chama dinheiro. Quer dizer, ele tem possibilidade, mas tem hora, meus irmãos, que nós estamos restritos. Nós só nos sobra a nossa fé para poder ser atuante na nossa vida. Temos que nos mexer. Às vezes recebemos o nosso salário, que não é muito alto, e você começa então a fazer contas, e ali ele é restrito, ele é limitado. Você está limitado a um valor que você precisa administrar na sua vida. Agar tinha que administrar, Senhor, um odre de água e um pão que foi concedido a ela, e despediu, falou, ó, tchau. Como Abraão foi mal, pode até ser. Abraão não é o Senhor, ele podia ter os seus erros também. Talvez você não despediria seu filho. Queira ou não queira, Ismael era filho dele. Mas ele fez isso, meus irmãos, e Agar foi obrigada, e nós vamos ver depois o que aconteceu. Foi obrigada a passar, né? A passar por aquilo. E nós vamos notar um pouco para frente, meus irmãos, eu vou voltar nesse texto para você entender. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu já vou na solução para que você entenda como Deus age. Querem ver? Então, diz aqui assim, e eles foram andando errante no deserto de Berseba. Quer dizer, ele foi despedido por Abraão. Mas olha o 15. E consumida a água do odre, chegou um momento que a água acabou. Você falou, já não tinha muito, agora acabou de vez. Quantas vezes você fala assim, desgraça chama desgraça, porque é uma atrás da outra, abismo, abismo, você só vai levando, né? Quando você fala assim, Senhor, só falta, não falta mais. Você nem acaba de falar, já não falta. Parece que uma coisa vai. Aqui chegou um momento que ela falou assim, era pouca água. Tá, até então tinha pouca, agora não tinha mais nada. Ela disse assim, olha, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de umas das árvores. Quer dizer, ela pegou, acabou a água, filho, senta aqui debaixo dessa árvore. Olha só o que ela fez. E diz a palavra que ela foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, quer dizer, uma distância razoável. Ela foi e sentou lá na frente, deixou o menino aqui, e o menino não devia estar feliz, devia, lógico, estar chorando, devia estar, ainda ele deve ter se sentido agora, acabou a água e eu vou ficar por aqui mesmo. Até a minha mãe largou, porque ela deixou ali, diz que ela foi um pouquinho da distância de um tiro de arco, porque dizia que não para que não veja eu morrer o menino. Quer dizer, ela estava tão consciente que ela ia morrer, o menino ia morrer, mas ela não queria ter esse sofrimento de ter aos seus olhos, ver o seu filho perecer. Ela pega e deixa o menino debaixo da árvore e vai um pouco para frente, até esperando que vai morrer, eu vou morrer aqui, mas ele vai morrer lá, eu não vou sofrer de vê-lo agonizando. Tudo isso ela pensava, né? Mas aqui ele diz assim, e ela deixa, para que não veja o menino, continuando no 16, e assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Tem hora que não dá para você fazer mais nada além de chorar. Não dá. O que você vai fazer? Você vai chorar. Não tem como. E ouviu Deus o choro dela. Olha que interessante. E ouviu Deus a voz do menino. Olha só. E bradou o anjo de Deus a Agar. Então veio o anjo por causa do menino. E disse assim, o anjo de Deus disse a Agar, desde os céus, e disse-lhe, que tens, Agar? Será que ele não sabia? Sabia. Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Ela tinha desistido, ela tinha chegado no seu limite, ela tinha largado o filho, porque ela viu que o filho ia morrer, e ela foi um pouquinho para frente, porque ia morrer também. Mas o limite dela é um, e o limite do Senhor é outro. Ele manda o anjo, e o anjo fala assim, pega aí a mão do menino, levanta e vai, porque dele farei uma grande nação. E fez. Os ismaelitas são os árabes que estão aí, tá? Que é uma nação, é grande, hein, irmãos? Que tem toda a nação árabe, é uma coisa impressionante de quantidade de gente. Saiu de Ismael. Deus então supriu.
E como é que eles fizeram depois? Não sei. Sei que Deus cumpriu, ficou vivo e ainda deu e fez as nações. Quer dizer, Deus supriu na água, Deus supriu no pão, Deus supriu em tudo que ele precisava. Então, irmãos, tem momentos que nós pensamos que vamos morrer. Tem crente que prefere, o Senhor me leva para a glória. O cara quer ir logo, entendeu? Porque o limite dele já deu, o limite dele chegou. Mas o que é possível, né? É impossível para o homem, é possível para Deus. Deus não tem limite. Deus faz. Deus faz. Se não abrir o mar, você anda por cima dele. É assim que funcionam as coisas de Deus. Então Deus permanece fiel e verdadeiro. Eu quero mostrar para você a diferença de limites. Quer ver mais uma diferença de limites interessante? 1 Reis, um pouquinho para frente aí, Velho Testamento ainda, né? 1 Reis, antes de Crônicas, aí vem Reis, 1 e 2 Reis, eu quero no 1 Reis, capítulo 17. Eu vou ler a partir do 8. 1 Reis 17, 8. Acharam aí? 1 Reis 17, 8. Eu vou falar um pouquinho da viúva aqui. Diz assim, se acabar o barulhinho que vocês acharam. 1 Reis 17, 8. Vamos lá. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta, vai a Sarepta. Estava falando aqui com Elias. Tá? Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Uma vez eu preguei isso e diz assim, um profeta do calibre de Elias ter que se sujeitar a ir para uma cidade e ser sustentado por uma viúva. Qualquer um em sã consciência fala, Senhor, eu sou profeta e tal. Né? Elias era Elias. E eu vou ter que me submeter a uma viúva? Sabe, irmãos, Deus usa para te abençoar aquele que Ele quer. Eu já vi irmãos aqui que estão em dificuldades, que a gente ora e patrão ajuda, sendo um ímpio. Nós já oramos aqui por pessoas que veio o socorro de outra forma que não esperava e tal, sabe, irmãos? Porque eu vejo que Deus é o nosso socorro. Quando você crê dessa forma, Deus não te deixa faltar nada. E é interessante porque você tem que crer. Eu lembro um tempo atrás em que a Cecília levava 20 reais para fazer feira. Naquele tempo dava para fazer com 20 reais uma feira. Hoje não. Hoje você compra 2 abacaxi e acabou. Né? Mas eu lembro 20 reais, também só tinha aquilo lá. Ela pegava os 20 reais e ia para a feira fazer um milagre. Ela vinha com o carrinho cheio. Cecília é pichincheira para chuchu, sabe? Ela vai e briga lá. E tal e coisa. Os feirantes não gostam muito dela, não. Ela vai lá, chupa a laranja. Se tiver azedo, ela devolve. Fala, não, vou levar. É assim, chata para chuchu. Não sei o que ela puxou. Convívio. E eu lembro que ela foi com 20 reais para a feira. Uma nota de 20, né? Foi lá. E ela voltou e disse assim, eu perdi os 20 reais. Falei, caramba, foi a feira, hein? Senhor, perdi os 20 reais. Foi assim, depois você voltou, é isso? Ou na volta já? Como é que era a mesma história? Orou. Então, ela falou assim, ela chegou para mim, veio com a feira, agora lembrei. Ela veio com a feira e falou assim, eu perdi os 20 reais. Aí eu fiquei chateado, orei a Deus lá, chorei, era assim, chora e tal, né? E orou. E ela falou assim, e eu andei, achei os 20 reais. Né? Eu falei assim, que coisa, né, Cília? Pô, você estava com os 20 reais na mão, deixou ele cair, olha a minha. Né? E quando você voltou, você viu os 20 reais que tinha caído, e pegou os 20 reais e fez a feira. Quer dizer, ninguém viu que caiu e você voltou pelo caminho e viu. Ela falou, não, mas eu perdi uma nota de 20, eu achei 2 de 10. Então, não há dúvida. Não há dúvida que Deus faz isso. Ou vocês têm dúvida ainda? Certo? Supriu.
De alguma forma. Era aquilo que ela tinha, era aquilo que precisava. Perdeu e Deus fez com que ela achasse o mesmo valor. Então, irmãos, eu quero dizer para você que Deus faz isso. Fez com Elias, você vai lá, Elias, você pode fazer tudo, você é profeta, isso aqui, mas você vai viver às custas da viúva lá. Você tem que se submeter a isso. Você tem que se ater a isso. E foi isso que ele fez. Ele era obediente, ele foi. E diz assim no 10 aqui, 17 e 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te num vaso um pouco de água e que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão da tua mão. Porém ela lhe disse, vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo eu tenha, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, quer dizer, 2 gravetos, assim, umas madeirinhas, e vou prepará-la para mim e para meu filho, para que a comamos e morramos. Se fosse outro, falou assim, Senhor, o Senhor me manda buscar uma viúva que me sustente. E ainda me apresenta uma viúva dura. Ainda se fosse uma viúva rica, que tem uns aí que buscam viúva rica. Tem uns aí, uns crentes aí que tem essa fé. De buscar, eles querem uma irmãzinha em Cristo rica, se for possível. Bom, enfim. Ela falou assim, olha, me sobrou esse pouquinho. Me sobrou na botija isso. Eu ia fazer para o meu filho, para a gente comer e depois morrer, porque não tinha mais nada. Olha só como ela estava limitada. Ela estava limitada a mais uma refeição. Ela estava limitada a mais um bocadinho só. Ela estava limitada a mais um pouquinho de vida. Aí, irmãos, vamos ver o que Deus, que é ilimitado, fez. Não é isso? Vamos ver o que Deus fez aqui. Olha só. E Elias lhe disse, não temas. Ele podia fazer que nem eu falei, viúva dura tal, mas ele não fez isso não. E Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim. Mas que profeta, hein? Duro esse profeta. Duro esse profeta. Ele podia fazer, tudo bem, Deus mandou aqui, mas é o último para vocês, eu já comi aí na viagem. Deus falou, minha filha, você vai fazer primeiro para mim. Quando o Senhor chega para nós e fala assim, busca primeiro o meu reino, e as outras coisas vos serão acrescentadas, nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. Nas maiores dificuldades que nós possamos ter, nós buscamos o reino de Deus, porque as outras coisas, Ele acrescenta. Quer ver aqui? E ele chegou e diz assim, olha, não temas, vai, faze, estou lendo 13, faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim, um bolo pequeno e trazemo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus, a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor te dê chuva sobre a terra. E não faltou o azeite. Comeu o profeta, comeu a viúva e não morreram. Depois o menino passa, vocês lêem o contexto e vê o que Deus faz lá. Deus é supridor. Ele pode encher a panela? Pode. Ele pode multiplicar o teu ganho? Pode. Depende se você abençoa ou não abençoa. Pega o teu olerite e fala, merreca miserável, isso aqui não dá para nada. O que eu vou fazer com isso? Por que você não pega esse olerite e fala, Senhor, eu estou nessa porção, mas eu preciso mais. Mas eu estou abençoando, vou ser fiel no dízimo aqui, e eu quero que o Senhor me abençoe. E multiplica isso. Por que você não muda a ladainha? Para ver o que Deus faz. A gente só reclama porque somos limitados também na nossa paciência. Somos limitados também na nossa tolerância. Aliás, nós somos limitadinhos demais. Não conseguimos alcançar aquilo que Deus tem, né? Só para completar a história do azeite, isso aconteceu com Elias. E aconteceu com o nosso amigo Eliseu, um pouquinho para frente, em 2 Reis, capítulo 4. Você está no primeiro 17, vai um pouquinho para frente, no segundo capítulo 4. Interessante. Só estou fazendo a comparação do que é o limite do homem e o que é limite de Deus quando Deus opera nesse homem.
capítulo 4 de 2 Reis, diz assim, eu vou ler para você. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, 2 Reis 4, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Olha, o marido dela era um crente, era um abençoado. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Você entendeu o que está dizendo aí? O que acontecia na época? Havia uma lei que, quando você devia, e você morria, não tinha como pagar, o credor tinha direito de vir até a tua casa, escravizar os teus filhos, até que eles trabalhassem para ele, para pagar a dívida que ficou pendente. Passou um frio na espinha aí? Já pensou se as Casas Bahia faz isso? Já pensou? Aquele carnezão da GM, aqueles carnezão desse tamanho, já pensou? Mas não é mais assim, graças a Deus. Mas naquela época eles iam buscar os filhos para que trabalhassem, e pagassem a dívida. Ela estava temerosa nisso. Então ela estava falando com o profeta e dizendo, ele era teu servo, ele era um servo assim que temia o Senhor. Aí no 2, e Eliseu lhe disse, que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em tua casa. Quer dizer, o que você quer que eu faça? O que você tem na sua casa? E ela disse assim, tua serva não tem nada em casa. Ela considerava nada. A outra ainda tinha uma farinhazinha, ela não tinha nada. Senão, acho que ela deve ter lembrado, uma botijazinha de azeite lá. É isso que eu tinha em casa. Mais nada. E convenhamos que só com azeite não dá para você beber e fazer uma refeição. Ok? Ela só tinha um azeite. Esse era o limite dela. O limite dela era nada. Zerado. Mas ela não contava com o limite de Deus. E o profeta sim. E ele chega e diz assim, então disse ele, estou lendo 3, vai, olha só como Deus age, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos, quer dizer, vai, pega o que você tem aí, vai no vizinho, pede mais panela velha aí, vazia, vai no outro vizinho e pede mais, olha a fé onde chega e o limite de Deus onde chega. Então entra no 4, e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio, quer dizer, vai enchendo e vai separando, vai enchendo e vai separando, mas ela não tinha um pouquinho só de azeite, vai enchendo e vai separando, mas ela não tinha um bocadinho só aquilo e mais nada, vai enchendo e vai separando, e ela foi enchendo. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e foi enchendo. E os vasos e ela os enchia, no 5. Olha o 6. E sucedeu que cheios foram os vasos. Quer dizer, encheu o vaso para chuchu, irmãos. Disse a seu filho, traz ainda vaso, porém, que já enchi todos esses. E o filho respondeu, não tem mais vaso. O Senhor encheu todos. Não tem mais. Ele poderia encher 1, 2 e já iria ser um grande milagre. Mas ele encheu todos. Chegou num momento que não tinha mais. Deus quer abençoar você nas todas as áreas da tua vida. Ele quer encher Ele quer encher o teu coração do azeite. Ele quer encher e a tua enfermidade fora. Ele quer encher as tuas pernas. Ele quer encher os teus braços. É como se você fosse oco por dentro e ele fosse enchendo até que não coubesse mais nada. É isso que Deus quer fazer. Não é só uma parte. Não era só para aquela vasilhazinha. Mas Deus foi trazer. Enquanto tu estiver vazio, Deus quer te encher. Se o seu coração está vazio hoje, Deus quer encher o teu coração. Se a tua mente está vazia, hoje Deus quer suricá-la. Ele quer encher a tua mente. Se você está vazio da tua alma, Ele quer encher a tua alma hoje. Não vai ficar uma botija vazia. Não vai ficar um resquício que Deus não vai te abençoar. Em qualquer área da tua vida. E nós temos que crer nisso. Porque ela tinha um limite. O limite dela era nada. E o Senhor falou assim, o meu não. O meu vai enchendo aí. Enquanto estiver vazio, você vai enchendo. Vai enchendo a tua vida. Enquanto você precisar. Eu estou bem financeiramente, mas eu estou com uma dor aqui. Deus vai completar lá. Não, eu estou muito bem, mas na minha casa não está andando as coisas bem. Deus vai completar lá. Basta que você chegue vazio. Olha o detalhe. Basta que você chegue vazio.
Não chegue cheio de soberba. Não chegue diante dele cheio de revolta. Não se achegue diante de Deus de uma forma arrogante. Chega diante de Deus vazio. Senhor, eu estou me esvaziando da idolatria. Eu estou me esvaziando de tudo aquilo que eu fiz até hoje. Eu estou me esvaziando da minha vontade, porque a tua venha me encher. Eu estou me esvaziando de todas as imundícias, porque eu quero estar na tua presença. E Deus vai encher. Vai encher. Vai encher. E tem um detalhe aqui interessante, olha, quer ver? Deixa eu achar aqui onde que eu estava, que eu até perdi aqui. Né? Ele foi enchendo. E ele diz assim, não tem mais. Então veio a ela e o fez saber o homem de Deus e disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos, né, vivei do resto. Ele não só deu para pagar a dívida, como ele deu a garantia de eles viverem com o resto tranquilamente. É a porção de Deus, né, abençoada. Aqui diz assim, quando o menino respondeu assim para ela, não há mais vaso nenhum, então o azeite parou. Interessante isso. Podia derramar, podia sobejar, podia desperdiçar, podia derramar ali e não parar. Não, mas na medida que ele te encheu, o azeite parou. Né? É a bênção sobre a tua vida que vem na medida certa. Sabe? O azeite não é para ser desperdiçado. O azeite não é para ser jogado fora. O azeite é para quem crê. O azeite é para quem crê. Quando você está cheio, Deus não dá pérola a porcos. Ele não fica desperdiçando, não. Encheu a tua vida, abençoou a tua vida, ponto. Está aí feito. E assim Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor. O limite daquela mulher era nada. Para o Senhor, pagou a dívida e ainda sobrou, né? Louvado seja. Eu poderia no Novo Testamento pegar a multiplicação dos pães. Podia pegar tantas outras coisas que Deus não tem limite. Não tem limite para Deus te abençoar. Não tem. Você imagina que Deus possa fazer, Ele já fez. Você imagina, né, quando nós falamos só Deus, é isso aí. É só Deus. Às vezes chega aqui uns irmãos, né? Que falam assim, eu fui no médico lá, o médico não fala isso, irmão, mas ele falou assim, isso aí precisa de um milagre, tá bom, agora é conosco, agora vamos orar, sabe, agora é que vamos empenhar o nome do Senhor, porque até onde nós podemos fazer, nós fazemos, até onde as nossas mãos alcançam, nós vamos, mas há um momento que só Deus vai à frente, há um momento que só Deus alcança, há um momento que só Deus age, e agindo Deus, como foi lido hoje, quem impedirá? Foi isso que eu li hoje? Agindo Deus, quem vai impedir? Ninguém impede. Há limites, meus irmãos, há limites. Nós sabemos até no conhecimento que nós temos restrições. Nós sabemos que até no conhecimento Deus tem cuidado de tratar com a nossa vida. Né? A primeira restrição que nós vimos na palavra de Deus, mais um pouquinho só, já termino. Né? Esse relógio é meu inimigo, viu? Mas, vamos lá, a primeira restrição da árvore do conhecimento, do bem, eu não pergunto, quem está cansado, que todo mundo faz assim, quem quer ir embora, eu não pergunto nada disso, vocês aguentam a mão aí até eu terminar. Não é? A árvore do conhecimento do bem e do mal foi a primeira restrição. Nós temos restrições, porque nós somos limitados. O Senhor falou, você pode comer de todas, menos daquela. Temos restrição na nossa vida. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tem coisas que nossa vida não convém. Não convém ao crente. É lícito ou não é lícito? Daqui a pouco, fumar maconha, que já é também, tá? Já fuma quem quer, mas estou dizendo assim, daqui a pouco, fumar maconha vai ser lícito, é legal, pode fazer. Agora eu faço a pergunta para você, convém? Não convém. Daqui a pouco o aborto vai ser legalizado. Não se engane, irmãos, vai ser. Porque do jeito que o mundo vai, isso aqui, sem porteira. Vai ser legalizado. Eu digo para você, é legal. Vai preso? Não. Convém? Não convém.
Então, irmãos, tem coisas que nós temos restrições e não convém. Deus tem, e quando Deus diz assim e nos restringe a isso, é até para a nossa própria misericórdia. Tá? João 13, vamos lá para João, por favor. Deixa eu andar um pouco mais aqui. João 13, 7, diz o seguinte. Ontem foi pregada essa palavra do lava-pés aqui, né? João 13, 7, nessa passagem do lava-pés, que só tem no Evangelho de João, foi pregado ontem no culto dos jovens, que eu achei que faltou jovem para chuchu. Estávamos então poucos aí, sobrou mais bênção aqui, para quem estava. Disse assim, o que eu faço? Respondendo Jesus disse, aproximou-se Simão, para vocês entenderem o contexto, vai. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lava-me os pés a mim, quer dizer, o Senhor estava lavando os pés, e João falou assim, não vai lavar meus pés, Senhor, isso é muita humilhação. E disse assim Jesus, o que eu faço, não sabes tu agora. Guarda essa palavra agora, né? Mas tu o saberás depois. Quer dizer, o Senhor estava limitando, porque nós somos limitados, não adiantava para ele explicar para João o porquê que ele estava fazendo aquilo. Porque João não ia ter capacidade de entender. Ele não ia ter a espiritualidade necessária para saber. Outra passagem que diz a mesma coisa, um pouquinho para frente, nós estamos no João 13, vamos no João 16. 3 folhinhas para frente aí. João 16, 12, diz o seguinte, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Olha só, né? Ele estava falando sobre o Consolador, do Espírito Santo que viria, né? Daqueles que não criam em Jesus. Ele vinha dissertando sobre isso e disse assim, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Olha que interessante de novo essa palavra. Eles não podiam saber o que, não sabes o que ele faz agora, ele diz. Agora ele volta aqui e diz assim, não podeis suportar agora. Quer dizer, naquele momento, mas haverá um momento que você vai suportar. Haverá um momento que você vai saber. Lá não precisa abrir não, mas em 1 Coríntios 13 diz assim, agora vocês não veem, mas veem por espelhos. Quer dizer, ainda nós não podíamos ter a visão real das coisas. Então, irmãos, nós estamos na igreja, e nós temos coisas, nós esperamos que Deus faça isso, faça aquilo, mas Deus às vezes ele olha e faz, você não suportaria, mesmo uma bênção tão grande, você ia se perder. E Deus nos dá segundo a medida da nossa fé. Eu fui aprendendo isso, meus irmãos, a duras penas. Eu fui aprendendo, meus irmãos, a como lidar com as coisas de Deus, apanhando na prática, porque eu não entendia muito isso. Eu tenho um período da minha vida, uma passagem da minha vida, que estava a Cecília junto, nós fomos numa casa, e a avó daquelas crianças lá, endemoniada, Deus me mostrando isso, e uma semana antes tinha orado com ela, com a mãe dela, e a mãe tinha capotado lá, tinha falado grosso e tal e coisa, e foi um escândalo tal, e eu fui na casa da filha dela, a filha a mesma coisa, era um demônio, sabe, de família, e mesma coisa, e eu falei, esse aqui já pisei no outro, lá vou pisar nesse também, e levantei a minha mão e coloquei sobre da frente dela, falei, agora você vai cair em nome do Senhor Jesus, e ele rosnou, falou, curvou e tal, e não saía, e eu orando não saía, e eu orando, eu estava já ficando suado, já aqui na minha mente, falei, Senhor, que canseira, eu já tinha que ir embora isso aqui, e eu orando, de repente eu parei, e falei, Senhor, por quê? Só aqui. Você fala com Deus aqui, não precisa falar com a boca. E eu disse assim no meu coração, na minha mente, falei, Senhor, por que não está caindo? O que está acontecendo? Perdi o poder, o nome? Estou falando em nome do Senhor Jesus? O Senhor disse, o Espírito Santo disse ao meu coração, você não está enxergando os netinhos dela, ou os filhinhos dela ali? O que você quer fazer? Escandalizar os meninos? Você quer que eles vejam a mãe deles capota? Mas é nitidamente o Espírito assim, como se ele falasse, quer dizer, o que você está querendo fazer? Parece que você não suportou o poder até agora. Aprenda a usar o poder. Então eu olhei para as crianças estavam assim, olhando a mãe, sabe? Falei, entendi, Senhor. Eu abençoo ela em nome do Senhor Jesus, vamos aqui mais orar pela casa, e deixei isso para trás. Depois eu peguei ele mais tarde, mas ali na frente das crianças não. Então nós precisamos aprender. Eu aprendi a duras penas. Mas tem coisa que Deus não permite que aconteça, para que nós, porque nós não suportamos aqui. A criança não ia suportar ver a mãe capotar, falando grosso, babando ali.
não era o momento, não era não era o horário ali, não era aquele instante que tinha que ser realizado aquilo. Não que Deus não tinha poder, eu que não estava sabendo usar o poder que Deus dá. Então nós temos que saber usar as coisas, nós temos que entender. Às vezes Deus nos revela, puxa, que revelação, tal, mas eu falo, mas por que o Senhor não me revela certas coisas? Eu não estou preparado para receber isso ainda, é muito alto espiritualmente. Outras coisas que Deus me mostra na palavra, eu falo, puxa Senhor, que revelação, eu vou pregar. O Senhor fala, ainda não. Então tem coisas que na palavra eu já li, e Deus me deu discernimento, que ainda, não estou falando que vocês sabem menos ou mais, ainda Deus falou assim, ainda não estão preparados todos para receber isso. Então a gente guarda para o momento que Deus manda falar, manda dizer. Então, irmãos, por quê? Porque eu sou mais espertinho? Não, porque talvez o que eu fosse falar, para uns seriam bênçãos e para outros seria escândalo. Então Deus manda você segurar. Então nós somos limitados. Nós temos restrições, tá certo? Ele diz assim, vós não podeis suportar agora. Ele sempre usa a palavra agora, porque mais tarde você vai poder. Mais tarde você vai estar preparado. Mais tarde, e com o nosso amigo lá, ó, Davi, não foi assim? Você pensa que já chegou chutando o filisteu, o gigante? Não, ele brigou com um leãozinho, já foi treinado. Depois ele pegou um urso, já foi treinado. Deus foi preparando a vida dele, meus irmãos. Deus foi preparando para que chegasse um momento ele tivesse a convicção e chegar para aquele gigante e falar assim, eu venho no nome do Deus eterno, eu venho no nome do Senhor. E vencesse aquele gigante. Mas antes, meus irmãos, ele se arranhou com o urso, ele se pegou com o leão e Deus foi treinando a vida dele. Um dia pode ser que você chegue a pregar a palavra, mas vai treinando no ônibus, vai treinando lá na tua firma, vai treinando no teu vizinho, vai treinando na tua escola, vai falando do Senhor, vai se aprimorando, e Deus vai chegar um momento e falar, agora não era a hora, mas agora é. E vai te abençoar a tua vida. Nós temos restrições, tá? Coisas pequenas, já vou terminar, coisas pequenas, que nós somos condescendentes, aliás, o Senhor é condescendente conosco. Ele sabe que se Ele pedisse coisas grandes, nós não iríamos ter condição de dar. Se Ele pedisse coisas muito volumosas, nós não íamos ter condição de estar prestando para Ele. Agora, eu vou te falar 2 ou 3, vou citar só aqui, não vou entrar no mérito, só para você entender como Deus é tão misericordioso conosco. E sabe o nosso limite, que nós somos, pequeninos. Tá? Lá em Levíticos 14, diz assim que ali era feito as coisas com as pequenas ofertas dos pobres. Pequenas. Ele não pedia grandes, Deus não pede grandes coisas. Em Marcos 12, de 42 a 44, se quiser pôr aí, diz assim, as pequenas moedas da viúva, aquelas moedas de pouco. Ele sabe que não podia exigir grandes valores, porque ela não os tinha, mas ele não sabe que ele não pode exigir grandes passos de nós, porque a nossa fé é pequena ainda. Ele diz assim, vós sois salvos pela graça, não por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, quer dizer, a fé é dom. E Ele que nos dá, porque nós não temos da fé necessária, nós não temos, então Ele não pode pedir uma fé muito grande para você e para mim, porque a gente vai se embaraçar, e Ele então é misericordioso, ao ponto de dizer assim, olha, se você tiver fé do tamanho do grão da mostarda, eu até comprei umas mostardinhas para trazer para vocês, é um grãozinho assim, estava no vidrinho, está lá em casa, eu vou trazer outro dia, pequenininho, se você tiver fé, olha o que o Senhor exige. Eu até brinquei outro dia que eu preguei sobre isso. Ele não fala assim, se você tiver fé do tamanho de uma jaca, se você tiver fé do tamanho de uma melancia, se você tiver fé do tamanho de nada disso, da cabeça no cearense, você pensou que eu ia falar. Não. Se você tiver fé desse tamanho, não. Me perdoe, isso é brincadeira, viu, pessoal? Cabeçudo tem em todo lugar. E eu quero dizer para você que Deus é tão misericordioso e bondoso, que Ele pede de um grão de mostarda. Você viu o que é misericórdia? Vocês estão cansando a misericórdia de Deus? Hein? Ele não pede teu dinheiro, Ele não pede teu filho, como pediu para Abraão. Ele não pede nada. Ele fala, filho meu, dá-me o teu. É barato. É barato. É barato. O Senhor vai naquele poço, Ele pede para aquela mulher, me faça isso. Ele pede um copo de água para ela.
Ele poderia chegando dando uma dura, falar assim, você tem os seus maridos, não são teus, você é isso. Dá um copo d'água aí, vê o que ela procedia. Você quer ver uma outra coisa que Deus tem misericórdia de Deus, de nós? Deus é tão misericordioso e Ele está tão ávido a nos abençoar. Ele diz assim, numa congregação de mais de 200, eu estarei lá presente. É isso que Ele fala? Não. Ele diz assim, aonde tiver 2 ou 3, eu estarei ali. Olha a chance que Ele nos dá dele estar aqui conosco. É isso que eu quero que você entenda. Nós estamos aqui 190, 180, não dá, 170 pessoas. Tá? Ele não arrisca, ele fala assim, se tiver 170 eu estou lá, se tiver 169 não, ele dá uma chance para nós, de no mínimo no nosso meio, ter 2 ou 3 que veio buscar em espírito e verdade. E por causa desses 2 ou 3, os outros 170 é abençoado com a presença dele. Porque ele é misericordioso. Porque ele vai no mínimo necessário. Ele vai naquilo que é essência. Porque se ele pedisse mais, nós não teríamos para dar. Não teríamos, né? Porque Deus faz isso, meus irmãos. Porque lá em João 15 ele fala, tenho-os feito conhecer. Ele diz lá em Salmo 103, ele conhece a nossa estrutura. Lá no Salmo 78 ele começa a falar assim, eles erraram, fizeram, mas eles eram apenas carnes. Quer dizer, o Senhor conhece a nossa estrutura. Tem outro momento que assim, e eu sei, e vós tratais desta forma, e eu sei que vós sois pó. Quer dizer, Ele sabe o que nós somos. Então Ele vai, meus irmãos, e não exige nada além do que você creia em Senhor Jesus Cristo. Filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, obedeça a palavra. É tão fácil nesse aspecto, porque nós somos limitados, mas Ele nos torna ilimitados quando nós cremos nele. Paulo diz assim, eu tive fome, eu tive sede, eu passei por frio, eu aprendi a ter muito, eu aprendi a ter nada, mas eu posso tudo nele que me fortalece. Então, irmãos, você é limitado, eu sou limitado, mas o Deus que nós servimos não é. Então hoje é dia, que eu vou orar aqui na frente, e você vai pedir aquilo que você fala assim, Pai, essa é a oração. Eu não consigo isto, mas hoje eu coloco nas tuas mãos, é hoje que eu vou receber. Hoje é dia de você pedir o impossível, tá bom? Hoje é dia de você, mas se você entendeu que nós somos limitados, mas se você entendeu que quando você crê, o óleo multiplica, você entendeu que quando você crê, a farinha multiplica, você entendeu que quando você crê, as coisas acontecem, você entendeu que Deus te torna ilimitado na fé, tudo que você pedir ao Pai, crendo em meu nome, recebereis, diz a palavra. Então hoje é dia de você fazer isso, hoje é dia de você colocar, você no teu íntimo, você aí no seu coração, você aí na tua fé, você vai colocar isso diante de Deus, né? Mas a minha fé é pequena, é menor do que um grão de mostarda? Se não for, Deus vai fazer. A minha fé não alcança isso, tá piorzinho do que aquela que não tinha nada? Não, acho que você tem alguma coisa. Deus multiplica o que você tem. 5 pães e 2 peixinhos tinha lá, e Ele multiplicou e alimentou milhares. Todos nós temos pelo menos 2 pães e 5 peixinhos. Todos nós pelo menos temos um pouquinho para dar de fé, né? Um pouquinho para, Senhor, eu estou abalado, eu estou isso, eu estou aquilo, mas ainda no fundo eu creio, Senhor. Coloca, multiplica. Apresenta-se ao Senhor com o que você tem hoje e deixa Ele fazer a multiplicação na sua vida, tá? Fica de pé, eu queria orar com você em nome de Jesus.